Junto com o Ministério Público Federal. O Ministério Público, sim, recebeu o cidadão, atendeu as suas necessidades. Procure o Ministério Público, sim, não deixe de procurar não, vá lá, lute por aquilo ali que queira. Em 88 que nós tivemos a primeira definição do que era o Ministério Público. Mas aí, como a gente entrou no Ministério Público, a gente conseguiu, né? O Ministério Público Federal, como fiscal da lei. A gente sente, a gente fica com saudade de coisa passada, a gente sente como coisa passada, porque as coisas passadas é muito importante para nós. Quando a mata está inteira, o cigarro canta, alguma coisa, o bicho da mata canta, a gente sente como antes. Hoje o povo tá adoecendo muito, porque hoje tem a mineração, a Sapuma está poluindo a água, sujando a água e os povos aqui estão banhando no rio, coçando o olho, tem a pessoa que fica com a doença agora. Os Xicrim, eles estão localizados muito próximo das serras de Onça e Puma. A Vale começou a fazer o trabalho dela de mineração e aquilo afetou diretamente o principal rio da região, que é o rio Cateté, que dá nome à terra indígena Xicrim. Então, por meio de um decreto legislativo, foi autorizada a concessão de lavra do empreendimento chamado Ferro Carajás. E, além disso, houve uma exigência do Banco Mundial e desse próprio decreto que fosse criado um programa voltado à subsistência física e cultural das comunidades indígenas, não só dos Xicrins, mas das 23 etnias localizadas entre o Complexo Ferro-Minerário de Carajás até o porto em São Luís. O professor da Escola Paulista de Medicina, que já trata desses indígenas há 40 anos, e ele começou a observar sintomas de doenças que nunca havia acontecido com esses indígenas. Então, nesse momento, ele começou a desconfiar do rio, porque quando esses indígenas entravam no rio, já saiu com problema nos olhos, tipo conjuntivite, ardência na pele. E a partir de 88 nós passamos a esse Ministério Público que defende também, que tutela interesses tão importantes, né? E no caso aqui o interesse do indígena. Apoiado pelo Ministério Público Federal, estamos realizando os estudos de monitoramento ambiental deste rio. Ele vai nos dar condições de depois concluir quanto e como, qual é a maneira, o comportamento ambiental, de como este rio está contaminado e como ele poderá ser descontaminado. Essa ação judicial, ela foi realizada a partir do momento em que se constatou que não havia sequer sido estudado o impacto que os indígenas sofreriam com esse empreendimento e que também que se fizesse uma compensação urgente, não dava para esperar que saísse o resultado final diante de gravidades de doenças como essas que nós estávamos trabalhando. A gente construi uma casa, pois que não tem casa. A gente gradeou a fazenda, a gente fez o posto de saúde e outros. A gente fez muita coisa com esse recurso que a Justiça liberou para nós. A gente fez muita coisa na aldeia.
estou muito preocupado, porque o água é 100% para a gente usar dentro da aldeia, que a gente faz comida, a gente bebe, porque essa que é a minha preocupação. Hoje tem várias crianças com malformação, nascendo por causa dessa poluição da água. E nós encontramos aqui o ferro, o cromo, o manganês, o cobre, o zinco, já aqui nesse rio, em deposição, inclusive nos sedimentos. Imagina uma situação de que comunidades indígenas que viveram a vida toda pescando, em contato com a natureza, em contato com o rio, ter que comprar o peixe. Então a compensação financeira mensal, ela se justifica em razão dessas questões. Hoje nós estamos na luta, na justiça, junto com o Ministério Público Federal, nós estamos lutando para a Vale pagar a indenização para nós com essa poluição da água. Nós estamos pedindo um recurso para recuperar o nosso rio, porque antes de mineração Sapuma, a Vale não sentou para a gente fazer a proteção do rio, para o rio ficar limpo. E hoje nós estamos brigando para passar recurso para recuperar o rio, para nós manter esse rio. O direito do índio é um direito diferente, porque ele é o dono da terra. Ele já estava aqui antes de nós chegarmos. Então é um direito que não se reconhece e nem se declara, não é? É um direito a ser respeitado. Rio é tipo a veia nossa, né? Se vai contaminar, aí vai estragar a vida do povo. Porque ali é o coração do povo indígena. Meu nome é o Anderson dos Santos Silva, tenho 18 anos. A coisa que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. E para mim, se eu não tivesse isso, ia ser muito complicado para a minha vida. Eu tomo fator 4 vezes por semana para manter meu organismo, a coagulação do sangue normalizada. A hemofilia é uma das doenças mais graves da coagulação do sangue, hereditária. Falta fator de coagulação para que o paciente possa controlar, ou seja, coagular o seu sangue. Tenho 3 filhos e dos filhos um deles nasceu com hemofilia. O hemofílico, no caso dele, é hemofílico grave, ou seja, o sangue dele coagula a menos de 1% em termos de taxa. Às vezes dormir de mau jeito resulta em um sangramento. Quando ela não é bem controlada, a hemofilia ela causa sangramentos internos e externos. E esses sangramentos, dependendo do local onde eles acontecem, pode levar à morte e à morbidade. Os hemofílicos hoje, eles dependem, em razão da própria Constituição Federal, dependem do fornecimento pelos órgãos públicos. O Ministério Público Federal entende que é necessário cuidar para que essa distribuição não se escasse, não seja ameaçada. Tenho um filho que hoje está com 23 anos, que se chama Daniel, que tem hemofilia. Alguns parentes meus já teve, né, que já são falecidos. Então, para mim foi desesperador, porque todos eles vieram a óbito, né?
Tinha preocupação, né? Porque acho que era o primeiro filho dela hemofílico, né? O povo do Ministério Público, ele se empenha pela causa, ele fica solidário e ele busca estar ali ajudando, e enquanto eles não conseguem aquilo dali, eles não param. Para nós faz muita diferença mesmo, né? Porque se a gente não tivesse essa ajuda dele, nós jamais conseguiria. Meu nome é Edileno Moreira Barbosa e na família são 4 hemofílicos, né? Era 4 hemofílicos, morreu 2, ficou eu e outro irmão. E tem um sobrinho que é hemofílico também. Nós não tivemos infância, a infância foi só no hospital internado. Nós não tivemos chance nem de estudar, né? Porque a doença não deixou. E a gente ficou com sequela, porque como não tinha tratamento. Há uma dificuldade ainda da política pública nacional de atender às necessidades pessoais de cada um deles. Ou seja, a gente tem que buscar essa garantia de que esse paciente deve ser tratado na íntegra, não só ficar livre dos riscos de morte. A dosagem que eu tomava, eles diminuíram 10 mil. Eu fui no Ministério Público, cheguei lá, falei lá pro rapaz o que estava acontecendo. Ele falou, você tem um telefone de lá? Eu falei, tenho. Ele ligou, na mesma hora que ele ligou, já resolveu meu problema na hora. Precisamos atender aquelas situações de emergência também e que hoje colocam em risco diário a vida dessas pessoas, não só de hemofílicos, como os diabéticos e outros tipos de demandas que exigem do Estado, na parte que cuida de saúde, um atendimento imediato e eficaz. A atuação do Ministério Público é muito importante, porque através dessa estratégia a gente demonstra cientificamente as necessidades, mas é o gestor que decide. Então o Ministério Público faz esse intercâmbio entre as necessidades do paciente, da equipe de tratamento, junto com as políticas públicas. O Ministério Público trabalha para melhorar a vida da população, porque ninguém pode ter um direito seu diminuído ou se sentir menos do que ninguém. Todos nós somos iguais e temos que lutar cada vez mais por essa igualdade. Não é esse negócio de protocolo que os pessoal inventa aí que a gente tem que perder nossos direitos, não. Porque direito é direito, ninguém tira nossos direitos. A Lê tinha pedido um ovo cozido. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo com a mão suja do pó, que ela passou a mão no chão, né? E escorria aquela água azul, a água do ovo, né? E o pó. Aí uns 10 minutos depois ela começou com crise de vômito. O pó do Sérgio chegou na minha vida assim. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Era para mim uma coisa de qualquer sucata, não era qualquer um objeto assim de uma coisa que ele não sabia do perigo. Eles abandonaram a Santa Casa, largou o dia que estava, ficou. Não tinha porta, janela, segurança nenhuma. Meu cunhado Davaí comprou a peça, a fonte que continha o pó do Sérgio.
tirou um pouquinho do pó assim, ó, num papelzinho e levou para casa. Aí chegou em casa e colocou no chão do quarto e chamou os meninos para ver, que brilhava, né? Eu e meu pai fomos à casa do meu tio Edson Fabiano, e nos disse que tinha encontrado uma substância, algo muito bonito, um pozinho, parecia uma cinza. Eu era vizinha da Santana Nunes, que o marido dela, ela ganhou um pedaço, né, do Césio do Devaí e levou para casa. Então, para casa dele. E lá ele esparramou no quintal, na casa, e a Santana varreu para o quintal. Então a gente pisava em cima e levava para casa. A gente não viu o Césio. Já tinha uns 10 dias que estava lá, só que ninguém sabia que era Césio. Que era Césio, né? Que era radiação. O Ministério Público, ele ingressou com a denúncia em 1987 mesmo, responsabilizando 5 médicos, dentre os 5, 3 radioterapeutas, um físico nuclear, que eram membros proprietários da empresa onde estava condicionado o equipamento e estava de forma irregular. Nós tivemos contato direto com o Césio 137, porque nós fizemos transporte dos dejetos radioativos na capital. Nós descontaminamos todos os focos de radiação aqui na capital. A primeira coisa que passa na sua cabeça, você vê tudo que é seu sendo jogado no lixo, você fala, eu sou o próximo. Aí quando chegou no Estado Olímpico, eles foi passando naquele aparelho, né? Aqueles que tinham mais contaminação, eles iam separando. Aqueles que tinham menos já ficavam para cá. Aí foi aquela luta, né? Mais banho e choradeira de menino, porque teve a separação de pai com filho, né? Ele foi proibido de brincar. Aí separou a Leide, eu a Leide. Aí daí que foi, né? Já foi mais ou menos entendendo o que estava acontecendo. Acho que nem ele sabia direito lidar com essa situação, né? As principais são as radiolesões. E o problema também psicológico desses pacientes, afetou muito a parte psicológica deles. As famílias perderam casa, perderam móveis e assim por diante. Eu perdi tudo que eu mais gostava, o meu mundo pequenininho ali. O mundo de uma criança, um mundo pequeno, seus brinquedos, suas tarefas, seus livros de escola. Eu perdi minhas coisas pessoais, né? A vida vira de ponta cabeça. O Ministério Público entendeu que os pacientes iam ficar perambulando por outras unidades, não haveria uma unidade especial para atender esse radioacidentado ou de exclusivo atendimento ao radioacidentado. Na minha família, nós todos que tivemos contato, fomos reconhecidos pelo Ministério Público, né? Como vítimas. Aqui a gente tem todo o tratamento necessário, recebe todo o tratamento necessário para amenizar e tentar melhorar a vida. A unidade ela é de porta aberta, ela atende o paciente em todas as suas demandas na área de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria, de cardiologia, enfim, são 7 especialidades com 10 profissionais. O Ministério Público teve êxito nessa ação e conseguiu, na sentença condenatória, que juntamente, inclusive com
com os proprietários que houvesse o pagamento de indenizações. Eu formalizei o processo meu para me obter o direito da pensão da assistência estadual em 2003. Em 2008 foi que nós teve a obtenção de ter a pensão estadual. Um grande foco nosso hoje é assim, de que as pessoas estejam conscientes da necessidade de respeitarem as normas, de respeitarem o meio ambiente, entendeu? Para evitarem situações que são danosas para todos. Sou muito feliz de estudar aqui. Os muros ficaram mais altos, reformaram os muros, os portões, tudo, basicamente tudo. O projeto Ministério Público pela Educação, MPEDUC, ele começou a ser pensado no ano de 2011. O projeto foi feito e concebido em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Então essa atuação do Ministério Público ela se dá em 3 etapas. Primeiro, com o preenchimento de questionários que tem no site do projeto Ministério Público pela Educação. Então você produz um diagnóstico. Além disso, se propõe que os membros do Ministério Público visitem ao menos uma escola para ter contato com os funcionários das escolas públicas, alunos, pais de alunos, e também é realizada uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre as questões relacionadas à educação. E nessas avaliações tinha relatórios, fotos, e o Ministério Público sinalizava para a gente o que a gente deveria fazer nas próximas visitas. Visitas essas eram prioridade nas escolas com mais dificuldade, mais carentes e as que estavam mais danificadas. Então as paredes foram cedendo, aí veio o problema da luz, que começou a dar choque, porque as caixas que foram construídas de energia eram no chão. Quando a gente lavava o banheiro, a gente levava choque nas salas. Lígia Rosa foi o anexo, onde algumas crianças iriam ficar sem estudar, pois a creche e nem a outra escola, que é a Bananal, teria condições de comportar essas crianças. Não tinha essa parte aqui, não tinha isso aqui era tudo vazio, só tinha a escola de dentro e a quadra. Teve um colega meu que não estudou uma série, porque não tinha espaço, aí agora montaram. Ficou melhor, tem mais espaço, dá para estudar melhor, cada um nessa sala. Que antigamente ficava muita sala junto, ficava quase todo mundo junto. Aqui era bem difícil, porque não tinha transporte escolar, não tinha asfalto, então era bem mais difícil mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia temos o asfalto, temos o transporte escolar, melhorou bastante. Temos a escola também com uma grande reforma, ficou muito melhor. Se eles não tivessem lutado, como até hoje lutam por muitas coisas, não acontece. Se for deixar por outras pessoas, vai ficar sempre assim. Então tem que ter sempre o Ministério Público, sim, está precisando de alguma coisa que eles não liberam da forma deles, tem que procurar. Tem que ir lá, correr atrás.
Sergipe era o pior estado da federação, não é mais, não ocupa mais essa trágica posição. Avançamos, tem muito o que fazer, as melhoras foram em todos os níveis de ensino da escola pública e nós estamos percorrendo o estado e realmente verificando isso. Há muitas experiências boas e gratificantes em relação aos aspectos pedagógicos, aos aspectos estruturais, a alimentação escolar, o transporte escolar. Tinha um major lá que diziam isso, que ele, o Major Ferreira, que ele teria dito que quem o denunciasse morreria. E o Pedro Jorge o denunciou e morreu. E morreu através de ação de pistoleiro, contratado por outros, por fazendeiros, pelo major e por outros. O assassinato, que trouxe um outro tipo de estrutura institucional para a instituição, que foi a luta pelas 3 garantias constitucionais definidas na Constituição de 88, mais ou menos 6 anos depois. Desde então, desde 82, o Ministério Público é outro. O Brasil não aguenta mais viver cenários de impunidade. A gente precisa que a lei seja aplicada para todos, independente de classe social, independente de status. Houve, na verdade, um planejamento, houve um plano de investigação que tinha como finalidade identificar as causas principais dos rombos dos principais fundos de pensão, e a partir desse plano nós investigamos proativamente e realmente fomos descobrindo as ilicitudes.
São Zelotes é muito importante porque ela foi criada junto com o Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria. Ela começou a partir de uma denúncia anônima. Em 2015 ela foi deflagrada. A partir dessa denúncia, nós fomos até a Polícia Federal, fomos até a Receita Federal e conseguimos, né, desarticular essa organização criminosa que já atuava há vários anos no CARF. O que se identificou foi que políticos e partidos desonestos colocam na direção de cargos públicos nas áreas federal, estadual e municipal, em diversos lugares, de modo bastante espalhado, pessoas incumbidas de arrecadar propinas, que são usadas para enriquecimento próprio, para encher o bolso dos envolvidos e para financiar caras campanhas eleitorais garantindo a reeleição. As investigações aqui no Rio de Janeiro começaram com a colaboração premiada de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, que relataram pagamentos de vantagens indevidas para o ex-governador Sérgio Cabral, em razão da obra do Maracanã, principalmente. Eles relataram que havia pagamentos de 5% do valor total da obra para membros da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral. O enfrentamento da corrupção é um caminho estabelecido, sem volta. E este, eu acho que é o grande sinal dos tempos modernos no Brasil. A ideia de que os mais poderosos são alcançados pela lei. O Ministério Público é um pontífice. Pontífice no termo exato da palavra etimologicamente. É um fazedor de ponte entre a sociedade e o governo. Eu acho que essa é a função do Ministério Público. Você ouve lá e leva para cá.